Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A quem já frequenta a casa ou a quem vem pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje. Agora? Bom, primeiramente, o título, Perfeição Moral, quando eu vi que estava para mim, eu pensei. A palavra moral, ela vinha assim na minha cabeça. Mas a palavra perfeição fugia o tempo inteiro. Eu falei, qual é o meu título mesmo? Ah, é perfeição moral. Porque quando a gente está incumbido de uma palestra, você fica pensando no tema. Você fica pensando qual é o melhor caminho, qual é a melhor abordagem. E no caso, a palavra perfeição, ela via fugindo. Eu pensava, tá, é moral, mas o que mesmo? É moral? Não, não. Ah, eu tinha que ir lá olhar e pensar, ah, é perfeição moral, tá, perfeição moral. Para a gente ver como é difícil, né? Porque quem está aqui hoje, alguém conhece alguém perfeito na face da Terra, né? A gente conhece alguém perfeito, lida com alguém perfeito. Perfeição é um negócio difícil, né? Então, hoje eu tenho uma provocação para vocês. Ah, tá. Foi. Perfeição moral, conhecimento de si mesmo. Então, eu tenho uma pergunta para cada um que não precisa responder, obviamente. Eu gostaria que hoje a gente pensasse no que a gente. Todo mundo já aqui é adulto, né? Então tá tranquilo. A gente acredita em vida após a morte, que a vida continua em outro plano, a gente acredita em reencarnação. Eu gostaria que a gente pensasse, maduro como já somos, qual é o nosso pior defeito? Pessoal também do Brasil, assim, pensar e colocar assim na mente qual é o defeito que, se eu pudesse, eu gostaria de não levar comigo. De que quando eu fosse para o outro plano, ou quando eu já tivesse para reencarnar em outra vida, eu gostaria que ele fosse amenizado. Erradicar talvez seja muito, depende do nível evolutivo de cada um. Mas eu gostaria que hoje a gente pudesse realmente trabalhar isso, sem a menor intenção de ferir os nossos sentimentos, mas saber que a gente não é perfeito e que a gente vive com problemas. Quem não tem problema aqui? Ou já teve? Todo mundo assim vive num mar de rosas aqui? Acho que não, né? A gente enfrenta coisas na vida, a vida não é simples. E a maioria de nós aqui, se quiser, mais tarde eu vou ter um quiz pra gente. Olha só que maravilha, no Brasil quem tá acordando vai ter um quiz, ou fim de noite aqui vai ter um quiz. O mais importante desse quiz não é exatamente saber o certo e errado, ninguém tem que responder nada também, mas saber. Depois eu digo também qual é o critério, quantas vezes eu marquei determinada resposta. E é para a gente fazer, na verdade, uma reflexão pessoal. Então, quando veio esse tema, eu gosto muito dos dizeres que tem no. Isso aqui está do Evangelho e eu vou ler para a gente. Sempre quando eu tenho meus momentos mais difíceis, eu recorro a ele. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras da igreja, o ensino moral. Se as 4 primeiras têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacada. Diante desse código divino, a própria incredulidade se culpa. É o terreno em que todos podem abrigar-se, por mais diferentes sejam suas crenças. Se o ensino moral fosse discutido, as religiões teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação.
porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Às vezes, em momentos de afetamento pessoal, eu recorro a essa, porque parece que ele me dá a essa leitura, porque parece que ele me dá um equilíbrio quando eu estou errando, literalmente. Quando eu estou errando, quando eu vejo que não tá legal com alguma coisa que eu fiz, que eu falei, que eu agi. Geralmente essa leitura ela me traz de volta, porque às vezes a gente flexibiliza muito. Ah, mas nem foi tanto. Ah, mas não foi tão ruim assim, né? Foi ruim, mas nem tanto, porque a gente quer encontrar desculpas às vezes para validar nossos atos não bem feitos, a nossa palavra não bem dita, aquele momento infeliz que todos nós temos. Eu não sei, eu sou a rainha da bola fora. E às vezes a gente tem na vida. Então, como espíritas, eu acredito, hoje com mais leitura, tantos livros que a gente tem à disposição, que a gente vira e mexe, deve fazer um exame de consciência. Se a gente caminha para um melhoramento individual, é normal que de vez em quando a gente pense, né? Se não consegue toda noite, que às vezes a vida não permite, mas sabe, quando chega o final da semana, que você dá uma avaliada como que foi a tua semana, como é que você agiu no trabalho, na escola, com os filhos, com o marido, nas amizades, no grupo do WhatsApp, com relação à política, e dá poxa, será que tudo que eu fiz foi legal? Será que valeu a pena ter falado o que eu falei, ter escrito o que eu falei, para melhorar as nossas práticas, né? Então, o objetivo específico desse tema, que é a perfeição moral, é a gente dar uma olhada nos caracteres da perfeição moral, identificar os obstáculos que dificultam a conquista da perfeição moral e os recursos para vencer, para ver o quanto a gente consegue se melhorar, e fazer uma reflexão sobre a importância de se conhecer a si mesmo. Daí é ali que a gente vai conversar um pouquinho. O que pensar dessa afirmação de Jesus? Sedes, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Está lá em Mateus, e Allan Kardec está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 1. Quando a gente fala em perfeição moral, isso eu acho que é muito difícil assim, para a gente alcançar essa perfeição, assim, ser esse ser de luz, assim, que nunca mais vai errar, que nunca mais vai falar e fazer nada de errado. Eu acho que é difícil no nível evolutivo que a gente está hoje. Então, com essa frase, a gente pode sondar que a gente não consegue, perfeito só Deus. E o Cristo quando andou aqui na Terra, né? Porque nesse momento a gente está falando de uma perfeição relativa. Por isso que eu pedi no começo para a gente lembrar daquele nosso defeito, daquela nossa... O quanto a gente consegue melhorar. Não usar desculpas, mas o quanto reconhecer que errou e melhorar realmente. Porque se a gente tentar alcançar um ideal de perfeição, eu não sei, eu acho que eu ficaria louca, porque não dá. Não dá para ser perfeito, eu não consigo ser uma filha perfeita, uma esposa perfeita, uma amiga perfeita, no trabalho perfeito. É muito difícil e deve ser muito desgastante quem tenta manter tudo 5 estrelas. Eu não sei. Então, quando a gente fala dessa perfeição moral, a gente está falando de uma perfeição relativa. E o convite é de que a gente possa pensar no quanto eu consigo melhorar realmente, efetivamente nessa vida. Eu tenho algumas metas que eu penso assim que eu gostaria de alcançar até que eu desencarne, a não ser que ele me chame antes, né? Mas o importante é o trabalho, a força que a gente coloca em movimento, colocar a intenção e dizer, olha, não tá legal desse jeito. Eu preciso melhorar, eu preciso fazer alguma coisa para isso. Como?
se você vai buscar leitura, terapia, meditação, um amigo, não importa a forma. Importa que a gente realmente trabalhe nessa direção. Como eu faço para ter um ambiente melhor? Como que eu faço para fazer parte da vida da sociedade melhor? Porque se a gente pensar, a gente não... Vocês já pensaram naquela situação assim? A gente tem algum desafeto às vezes, né? Alguém do trabalho, alguém da família. Na família, então, nem se fala assim, é onde mais tem os problemas e a confusão. E aí, quando a gente pensa nessa situação, que tal a gente parar para pensar e analisar como eu faço para melhorar? Eu gostaria de ter esse tipo de relacionamento com a pessoa que eu gosto? Não, né? A gente não gostaria de ter. Então, por que a gente não faz esse movimento de a gente tentar melhorar a si mesmo e agir de outra forma? Porque é difícil. Não é fácil, não. E aí, quando fala de perfeição, fala em excelência, de teor elevado, sem defeitos, o mais elevado grau de exatidão, justeza, alto nível de virtude, correção moral, perfeição de caráter. Então, a gente já falou, difícil, mas a gente consegue melhorar sim nessa vida. E aí aqui começa também uma parte difícil. Em que consiste essa perfeição? Jesus diz em amarmos uns aos outros, os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos aos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição e a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Ao fim de um dia exaustivo, talvez de um dia complicado, nem sempre é fácil a gente sentar na cama ou deitar e dizer assim, hoje eu vou orar por aquele bendito que me tirou do sério hoje. Vocês acham, é fácil para vocês? Nem sempre é fácil, gente. A gente às vezes até pensa assim, quando a gente ouve um vídeo, uma coisa fresca assim, quando sai ali na porta e diz, nossa, é o mandamento do Cristo, né? Amarmos uns aos outros. Eu vou amar. E muitas coisas na vida são uma questão de decisão. Tem coisas que a gente decide, coloca em movimento, executa e faz. Mas quando lida com o nosso sentimento, que agride alguma coisa que você não concorda, nem vamos falar de estar certo ou errado, mas que naquele momento você não está concordando, você não está conseguindo. É muito difícil dizer assim, vou orar de coração e de verdade como eu oro pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, pelo meu marido. É um exercício difícil, né? E essa é uma prática que nós deveríamos exercitar. Mas como que a gente faz isso sem se flagelar? Porque às vezes machuca. Às vezes tu pensa assim, eu sou tão contra o que a pessoa fez que orar por ela tá difícil para mim. É realmente uma... Eu acho que a pessoa tem que ser muito virtuosa. E aí, esse movimento, arrefecer os sentimentos dessa forma, é uma tarefa que a gente precisa começar a exercitar. Para quem sabe mais lá na frente, depois que sair do turbilhão que a gente se encontrar, com a cabeça mais fria, a gente pensar nesse Filho de Deus, porque Deus não tem os seus preferidos, Ele ama a todos igualmente. E como todos temos um benfeitor espiritual, essa pessoa que eu não gosto, ela também tem. Então, uma dica que eu gostaria de dar, quando eu não dou conta, o que hoje não está dando, eu falo assim para o meu benfeitor: olha, me faz um favor hoje. Você vai lá hoje, você fala com o benfeitor dele, vocês tentam ajudar a gente, e eu faço isso com muita frequência, para ser bem sincera. Porque às vezes esse aqui e esse aqui não estão conseguindo.
E acho que é um negócio que funciona. A gente realmente colocar o exercício, a prática do que é o espiritismo. Porque quando a gente, por um exemplo, fala mal de outra pessoa, que infelizmente é comum, a gente tem um benfeitor, né? Tem um anjo, tem as pessoas que nos ajudam, ele também tem. E talvez as pessoas que estão junto com essa pessoa que a gente não gosta, esse espírito que está lá, ele talvez não seja tão também evoluído. E é nesse momento que as coisas podem se voltar contra você. Então, se no dia não estiver dando para tentar essa reconciliação, ainda que seja no seu íntimo, tentem. Assim, ó, hoje, olha, meu benfeitor, aí eu sei que tu me ama, sei que tu me ajuda, hoje eu tô precisando de uma ajuda extra. Vai lá e conversa com ele, porque hoje realmente está difícil. Tenta ajudar a gente no que a gente não está entendendo. Porque perdoar o próximo é uma das tarefas as mais difíceis que tem. E realmente ela dificulta o nosso progresso. Porque vejam bem, se fosse para evoluir e se fosse para a gente ir para um monte e ficar sozinho, não lidar com ninguém, qual é a utilidade do progresso? Como que a gente faz para progredir? A gente precisa da interação, a gente precisa lidar com as coisas difíceis. Agradecer e abraçar aquele amigo que te ajuda e dizer: hoje me dá aqui um abraço para mim recarregar minhas energias, porque o lado de lá tá difícil. E utilizar o que a gente tem ao nosso favor. Lembrar que tem uma força que cuida, que olha pela gente. Realmente se utilizar desse recurso. E daí, quando eu estava vendo os itens, identificando os obstáculos que dificultam a conquista da perfeição moral, a preguiça, o apego às coisas materiais, a ausência de caridade, que a gente vai falar mais um pouquinho, a arrogância e o egoísmo, que no meio espírita é algo que a gente concorda que é a última chaga que vai ser eliminada da face da Terra. No egoísmo está tudo que a gente não consegue fazer. Individualidade, a falta de amor, a falta de compaixão. E aí eu me fez lembrar, que eu até tive que anotar, porque, nossa, eu ando tão longe disso aqui. Quais são os 7 pecados capitais? Que, né, eu me fiz, fui batizada, fiz comunhão, crisma, então eu estudei tudo, né, mas não lembrava mais ao pé da letra os 7 pecados capitais. Quem lembra, tem filme, tudo sobre isso, né? Vocês lembram? É bem antigo. Então, é a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Quem se identifica com algum dos deles, né? Só levantar a mão. Porque eu já andei em todos aqui. A gente cresceu com muita coisa assim. Eu já tenho mais de 40. Então, era muito comum, isso de uma cidade do interior, onde as coisas, é lá do interior de Santa Catarina, onde as coisas eram muito brutas, sabe? Que aonde ainda tá e ainda tá se usando charrete com cavalo. As coisas são muito brutas, então assim, eu vi pessoas que já tinham idade e tiveram uma vida muito difícil serem muito avarentas. Enfim, de tudo isso aqui, e a luxúria eu acho que hoje está muito em alta também na internet, né? Que a gente vê assim, aquela gente cheia de dinheiro, cheia de luxúria. Oi? Cheia de purpurina. É, cheia de purpurina. Então eu acho que são coisas para a gente pensar. Para a gente pensar como faz para evitar. Como que eu consigo, numa situação que está realmente me tirando do sério, não cair em ter um dia de ira? Né? Também tem um filme a respeito do Dia de Fúria, né? Dia de Fúria. Que é que o cara sai fazendo as coisas mais
É literalmente um dia de fúria, né? Como que a gente faz? A gente arrefece os nossos sentimentos? A gente liga para uma pessoa? Por isso que a gente está batendo na tecla que o Thales falou, de realmente oferecer o atendimento fraterno na casa. Porque às vezes é mais fácil até com um estranho do que com quem a gente conhece. A gente às vezes aqui já chegou a ter, e se não chegou a exatamente ter, mas eu gostaria até de falar isso, que a casa espírita, ela é um local seguro para você dormir se você sentir vontade, porque a sonoterapia é um tratamento. Para você bocejar se sentir vontade, para você chorar se sentir vontade, porque os trabalhadores, eles estão pela casa justamente para amparar se um momento alguém precisa. Às vezes a gente nem sabe que precisa. Chega aqui, sente a atmosfera diferente, a gente às vezes encontra com essas situações. Porque às vezes a vida normal, ela ela tá com isso aqui. Ela tá cheia de, enfim, seja do que for, da inveja, da ira. E um dos mecanismos que a gente acredita no espiritismo, que a gente fala com uma certa frequência, que até é o material do slide, que é a reforma íntima, ela passa, porque como eu falei anteriormente, a gente precisa lidar uns com os outros. E tratar o próximo bem, e se tratar bem também, é uma forma de caridade que a gente precisa praticar. A gente, como todos sabem, a caridade é a bandeira do Espiritismo. Pela caridade, a gente consegue trabalhar e colocar em movimento coisas que a gente às vezes nem consegue entender como é que começa de um jeito e termina de outro. Então, essa historinha do Chico é uma historinha simples e muito bonita. Eu até peguei alguns detalhes, vamos ver se eu lembro de todo ele, senão eu corro para o meu papel. Era lá em São Leopoldo, em 1928. Nessa época, Chico já era Chico. Porque tem Chico como pequenininho, adolescente. Ele estava com 18 anos nessa época, mas Chico já era o Chico Xavier bem conhecido. No Centro Espírita, bem conhecido dele, né? Luiz Gonzaga. Eles estavam lá em trabalho e chegou porta dentro um homem que era cego e que estava sendo guiado por um homem bêbado. E aí não deu bom, né? O cego, ele caiu a 4 metros de altura, ele se esborrachou todo, ficou muito doente, ficou muito machucado, ele ficou mesmo numa situação muito precária. E o bêbado que estava com ele foi embora. Ele deixou o homem lá do jeito que ele estava. O Chico, muito bondoso, muito caridoso, ele acolheu, alugou um lugarzinho humilde para o homem, dadas todas as providências no campo da espiritualidade, mas o homem precisava realmente de ajuda médica. E o Chico sempre foi muito pobre, né? Todo mundo sabe. Mesmo assim, ele providenciou tudo o que precisava, só que o homem realmente precisava de cuidados constantes. Então, o Chico cuidaria dele durante a noite. Então, na época, eles tinham tipo um correio, uma folha semanal, falava, em Pedro Leopoldo. E o Chico fez uma nota lá, procurando por qualquer pessoa que pudesse cuidar dele durante o dia. Porque ele era cego, além de tudo, né? Então, ele precisava de todos os cuidados e também era cego. E aí, como eu falei, Chico já era Chico, e ele disse assim, ó, que poderia ser o auxílio de qualquer pessoa, católico, espírita, ateu, qualquer pessoa. E passou 6 dias e ninguém apareceu para ajudar. E o Chico ia cuidar dele toda noite. Mas de dia, na época, antes de ele se tornar funcionário público, ele era caixeiro viajante junto com o pai dele. Às vezes ficava pela redondeza, mas ele tinha que ajudar o pai com 18 anos. Após 6 dias, 2 moças, que eram 2 meretrizes muito conhecidas na cidade,
Porque imagina, né? Lá em 1928, cidade pequena, e as duas eram muito conhecidas. As duas se apresentaram para ajudar. E elas falaram assim: Chico, se a gente puder ajudar. Então Chico fala para ela: Jesus há de abençoar-lhes a caridade. E elas ficam cuidando dele durante o dia por 30 dias. As duas durante o dia e o Chico durante a noite, porque ele realmente precisava de cuidados. Quando passou os 30 dias, o homem se recuperou, melhorou. E ao final desses 30 dias, toda noite, nesses 30 dias, eles oravam os quatro e as duas iam embora. No final desses 30 dias, eles oraram, os quatro, e ela disse assim, uma delas disse assim para eles: Chico, a oração mudou a gente. A gente está indo embora para Belo Horizonte e vai reiniciar a vida lá. Elas largaram a profissão que elas tinham, elas se tornaram mulheres trabalhadoras, né, normais. Então, uma passou a trabalhar numa tinturaria, a outra se tornou enfermeira e tiveram uma vida decente por muitos anos. Então, é isso que eu falei, é uma história que começa de um jeito e termina de outro, que a gente nem consegue imaginar, que é mais uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês hoje. Nada é perdido. No curso de uma história, nada é perdido. Se tiver amor, se tiver caridade, porque mais ninguém apareceu. Nem ateu, nem espírita, nem católico, nem protestante, ninguém apareceu. As duas meninas apareceram e elas foram ajudar. Ajuda do lugar mais improvável, da forma mais improvável, e terminou todo mundo bem. A providência divina, e através da caridade e do amor, ela usa todos os recursos. Às vezes eu acho que a gente confia um pouco na vida, a gente sempre quer controlar tudo, quer fazer isso aqui, quer que dê certo, quer que as pessoas ajam como a gente quer que elas ajam. Chico só confiou. Confiou e acreditou na ajuda que recebeu, Chico sendo Chico, né? E foi um final feliz para todo mundo. O homem se recuperou, as duas meninas mudaram de vida e o Chico conseguiu ajudar. Então, quando a gente estiver numa situação difícil, eu gostaria que a gente lembrasse que os recursos realmente da providência divina, ele se faz valer de tudo. E nada realmente é perdido. Que a caridade, ela realmente sempre vale a pena. Então, essa parte de autoconhecimento, eu tenho umas perguntinhas para fazer. Quem quiser anotar no celular, mas não é realmente necessário. Porque o mais importante é de saber quantos sim você marca. E aí depois eu falo para vocês. Eu vou fazer a pergunta, vocês só podem fazer assim, ó, um sim, dois, três, esse não. E depois saber quantos que deu. Ninguém precisa responder, é realmente só pra gente. Então, assim, ó, você vai falar sim quando a resposta for sim, não quando for para não, e X quando for mais ou menos. Então, por isso que eu falei, podem contar só o sim, que daí é o que mais vale. Vamos lá. Você perdoa sempre as ofensas recebidas? Sempre. Você perdoa sempre as ofensas recebidas? Você procura não falar mal dos outros? Tem paciência para ficar numa fila? Sente arrependimento quando faz algo errado? É incapaz de falar palavrão? Consegue não guardar ressentimentos? Evita dramatizar suas doenças? Ai, eu tô com gripe. Ai, nossa, minha gripe, a minha gripe, a minha, sabe? Ai, nossa, mas a minha gripe? Como que você faz? Frequentemente usa de franqueza exagerada? Procura não gastar mais do que ganha? Mais do que dispõe? Quem nunca, né?
Visita seus parentes ou amigos enfermos? Você tem família, né? Aqui, muita gente aqui não tem, né? Mas e o amigo? Dá para ajudar também, né? Jamais fica feliz com o fracasso do inimigo? Evita queixar-se sistematicamente de tudo e de todos? Às vezes a gente tem época, né? E sabe quando a gente diz, nossa, nem eu tô me aguentando hoje? Às vezes tem. Ajuda o próximo sem esperar recompensa? É capaz de repetir com paciência mais de 5 vezes a mesma resposta quando a outra pessoa não entende? Essa é uma tarefa às vezes difícil, né? Trata seus familiares como trata suas visitas? Consegue vencer sempre seu mau humor? Nunca faz uma amizade por interesse? Foi o... Eu sei, eu sei. Nunca faz uma amizade por interesse? Gosta de receber elogios? E de receber críticas? Recebe numa boa? Procura fazer planos e busca realizá-los? Consegue dominar o seu medo mantendo a confiança? Você procura falar menos e ouvir mais os outros? Não condena o próximo antes de apurar se ele é culpado? Chega sempre na hora para os seus compromissos, brasileiro? Procura dominar os seus vícios? Como estamos nos nossos vícios? Eu tive que passar mal de tanto comer pipoca doce. Eu adorava pipoca doce. Então era assim, uma sentada e pipoquinha doce. Eu tive que passar mal porque o meu corpo já estava me dizendo, não tá legal, mas eu adoro pipoca doce. Eu tive que passar mal para dizer, era um vício, já estava um vício. Para dizer assim, ó, não tá legal. É incapaz de condenar quem não pensa como você? O Brasil passou por um momento tenso, né? Como que a gente lidou com isso? O Thales falou sobre isso hoje. Tem orado a Deus agradecendo a sua vida? Então, caso tenha marcado menos de 15, é sinal de que a gente precisa colocar mais esforço no nosso melhoramento pessoal. Né, gente, não acho que a gente. Quando eu fiz esse aqui, cada um era uma. Oh, meu Deus! Jura? É difícil. Mas esses enfrentamentos na vida, como a gente às vezes tem no trabalho, tem com a família, a gente precisa ter dos nossos sentimentos também. Para saber aonde eu tô, o quanto e reconhecer o quanto eu já melhorei. A gente já melhorou, eu tenho certeza. Todos aqui estão aqui, nós já melhoramos bastante. Mas o quanto ainda, sem afetamento, sem vitimismo, o quanto eu ainda consigo melhorar? O quanto eu ainda posso fazer? Então aqui, queria só deixar esse recado do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele fala: caridade sempre, filhos. Caridade no olhar, caridade no ouvir, caridade na palavra, caridade nos gestos. Na caridade sincera e permanente está a nossa salvação. Então, por hoje é isso, já extrapolei até um pouquinho o horário. E eu espero assim, de desejo honesto do meu coração, que a começar por mim, a gente possa melhorar essa caminhada evolutiva. Contem com o centro, contem com os trabalhadores, precisando da gente. O Facebook, a gente é old school ainda, mas o Facebook é onde a gente mais consegue interagir. Manda mensagem, soubesse de alguém que precisa, a gente está aqui para ajudar, para auxiliar, porque nós que somos trabalhadores, nós recorremos uns aos outros, nós recorremos aos amigos. E por mais que vocês possam pensar que às vezes a gente ajuda, a gente é que é ajudado. Porque Deus faz os milagres através uns dos outros. Ninguém tem posição de dar em ninguém, mas a gente está sempre em posição de ajudar uns aos outros.
Então, que a gente possa, desejo realmente de coração que a gente possa melhorar nessa vida, que a gente possa se encontrar em outro plano, quem sabe, melhor do que está hoje, que a gente possa angariar mais trabalhadores, viu? A gente precisa de trabalhadores também. Podem se juntar ao grupo, a gente está aqui também, estamos sempre aceitando os novos trabalhadores. E contem com a casa, contem com o centro, contem com os trabalhadores. Então, agora a gente fecha os nossos olhos um pouquinho para fazer a nossa oração final, para a gente se preparar para o passe, para a gente receber essa ajuda, essa paz divina. Não esquecer nunca dos nossos benfeitores, dos nossos anjos, que eu tenho certeza que são vários, que nos auxiliam, que nos amparam. Lembrar sempre que Deus Pai está conosco, que Ele nos ama infinitamente, que o seu amor e a sua luz estão sempre ao nosso alcance. Que os nossos corações, meus queridos irmãos, possam arrefecer sentimentos ainda endurecidos, que a gente possa alcançar sempre ao Pai, lembrar sempre que Ele é a primeira opção e que seu amor e que a sua bondade nunca nos desamparam. Que possamos dar graças a Deus, receber o passe, colocando intenção naquele defeito que gostaríamos de melhorar, ou naquele problema que hoje afeta o nosso coração e a nossa mente, que possamos beber água fluidificada com fé, com amor, acreditando sempre nas bênçãos de Deus Pai. Graças a Deus.